irmãs, a paz de Cristo, a paz de Cristo, que alegria estar aqui mais uma vez juntamente com você, com os demais irmãos e irmãs. É uma honra para mim poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor nos tem ensinado e daquilo que temos vivido em Cristo nesse tempo. Estou bastante rouca, muito resfriada, mas de vez em quando, se eu fechar aqui o microfone para limpar um pouquinho a garganta, que está bem irritada, mas vamos conseguir aqui cumprir o propósito para o qual o Senhor nos tem chamado nesta manhã. Quero aqui iniciar com a palavra do Senhor, que se encontra em Provérbios, capítulo 4. Somente um versículo para que possamos contextualizar um pouquinho daquilo que o Senhor ministrou à minha alma para compartilhar com vocês. É bastante do que o Senhor tem me convidado a fazer neste tempo. Diz a palavra, sobretudo o que se deve guardar. Guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero louvar a Deus por esta palavra. Já foi orado, intercessão pela minha vida, por esta palavra, para que ela fique em nossos corações como uma semente que caia em terra boa. Então, não vou orar novamente, mas quero convidar você a colocar a atenção que a palavra começa com um sobretudo que se deve guardar. E se nós vemos também Efésios 6, existe um imperativo, sobretudo, devemos colocar a armadura de Deus. E se olharmos para a armadura de Deus, nós vamos ver que após o cinturão da verdade vem a couraça da justiça. Nós temos a palavra do Senhor para guardar os nossos sentimentos e emoções em Cristo. E muitas vezes nós estamos vivendo crises existenciais, estamos vivendo momentos de desajustes emocionais, porque os nossos pensamentos estão em uma direção contrária daquela que Deus determinou que esteja. As nossas atitudes, elas são coerentes com o pensamento que permeia a nossa mente. Muitas vezes nós falamos que vamos fazer determinada coisa, mas existe a autossabotagem, por quê? Porque o nosso pensamento não está alinhado com aquilo que dizemos. Então, quando olhando o tema, o ano da restauração, e nós falamos sobre a restauração das emoções, eu não sei se você sabe qual é a definição de restauração. Se nós olharmos, a restauração pode ser de uma casa, uma restauração dentária, pode ser uma restauração no âmbito da cultura. Nós temos ali a restauração do Templo de Israel. Eu amo este tema que peguei bastante familiaridade no livro do profeta Ageu, quando se reconstruía o templo, mas antes disto, houve a reconstrução do altar. E nós dizemos muitas vezes, cantando lindas canções, que o meu coração é o teu altar. Pois bem, chegamos no ponto em que Provérbios diz que, sobretudo, devemos guardar o nosso coração.
E o coração, o altar, está dentro de um templo que é guardado por muros de proteção. Então, nós vemos que para chegar ao altar, eu preciso passar pela barreira do muro, que normalmente tem portas e é privo de brechas para que o inimigo não possa se infiltrar. Nós vemos que o templo precisa ser bem estruturado e em um lugar estratégico, lá está o altar. Sobretudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque é dali que procedem as fontes da vida. Dito isto, eu quero lançar aqui uma pergunta: como está a tua vida? Assim vai o teu coração. Eu não estou falando sobre a ausência de pelejas, de batalhas, mas eu estou falando sobre a ausência, ou pelo menos o controle, de sentimentos e emoções que são danosos ao teu relacionamento na vertical e na horizontal. Quando nós falamos sobre relacionamento na vertical, nós pensamos exclusivamente no relacionamento com Deus. Mas para que eu me relacione com Deus de forma saudável, eu preciso me relacionar comigo mesma de forma saudável, porque eu vou entregar a Deus e aos meus irmãos somente aquilo que estiver guardado. Nós falamos aqui, mas tudo começa e termina aqui. O coração que pulsa o sangue, ele é o reflexo daquilo que nós estamos alimentando na nossa mente. Portanto, meus amados, eu quero aqui trazer a definição, isto daqui é dicionário, amém? A definição com uma conotação que para este momento é aquela que eu disse, uau, é sobre isto. A restauração dentro da área terapêutica, para mim, é a ação de fazer com que algo volte ao seu estado anterior. Por quê? Quando nós falamos em restauração, a restauração tem como objetivo fazer de novo de forma que seja igual ou o mais próximo possível da versão original, a versão antes de ter sido corrompida, deteriorada ou destruída. Nós vamos olhar para a restauração do Templo de Israel. Aqueles que eram mais velhos, ali registrado no livro do profeta Ageu, vão chorar, vão se lamentar, se entristecer, porque o templo restaurado não tinha a grandeza, a não era luxuoso como era o templo construído no tempo de Salomão. Mas aquele templo ele seria precioso por causa daquele que caminhava dentro do templo. Como Jesus pode caminhar dentro de você, de mim, de nós, por meio da palavra, e o Espírito Santo vai manejar esta palavra, restaurando os nossos sentimentos e as nossas emoções. É importante entendermos que a restauração das emoções vai depender do teu autoconhecimento. É isto mesmo. Você terá emoções saudáveis na medida que você conhece a si mesmo. Ou seja, você precisa entender a raiz. Daí o louvor, né? Só quem tem raiz aguenta, suporta, resiste. Nós vamos ver que para que você venha superar emoções que te fazem mal,
você precisa ter raízes fortes, porque a emoção é a resposta física daquilo que ninguém vê. Para ver a raiz de uma árvore, nós precisamos cavar a terra. Ou muitas vezes nós pensamos a raiz está superficial, mas ela é muito profunda. Falando de emoções e mesmo de raízes, raízes expostas podem expor a saúde da árvore, porque o inimigo pode vir e tentar cortar a raiz. Mas uma árvore não é feita de exclusivamente uma raiz. Então, com isto, nós podemos afirmar que temos dentro de nós sentimentos inatos, ou seja, sentimentos que, quer queiramos, quer não queiramos, nós nascemos com eles. Mas as emoções que aflorarão dependerá da forma como nós crescemos lidando com estes sentimentos. E é sobre isto que neste dia chamado hoje eu quero falar sobre esta relação entre sentimento e emoções. Conheça os teus sentimentos e aprenda a administrar as suas emoções. Eu quero perguntar aqui, dê um sinalzinho com a tua mão, esse horário, a maioria com as câmeras desligadas, mas eu quero aqui ver quem, pelo menos uma vez na vida, teve dor de dente e precisou ir ao dentista para entender qual o dente que faz mal. Eu tô com uma dor de dente, mas não consigo identificar que dente é. E você chega ao dentista e diz: Eu acho que é o molar. Eu não sei, eu acho que é o último dente. Eu não sei, me dói até o ouvido. Eu pensei que estava com infecção de ouvido. Existem dores de dentes que são terríveis. E você vai conseguir saber qual o dente somente depois que o médico dentista fizer um raio-x. Existem sentimentos e emoções que poderão ser tratados somente se for feito um raio-x para entender qual raiz está comprometida e assim tratá-la para que você possa conseguir ter sentimentos saudáveis e emoções saudáveis. Portanto, para que nós tenhamos emoções saradas, restauradas, nós precisamos descobrir e compreender o sentimento por trás delas. Então, não confunda sentimento com emoção, porque o sentimento é necessário e ele não será tirado de você. É por isso que Gálatas 5:22 tem ali o fruto do Espírito e como último fruto nós vamos ver o domínio próprio. Mas tem domínio próprio quem tem amor próprio. Ama a Deus quem se reconhece no amor de Deus e ama ao próximo aquele que sabe amar-se a si mesmo. Tirou disto é relacionamento de dependência emocional. Então eu quero aqui, espero no Senhor que dê tempo, porque eu aprendi que o horário aqui precisa ser cumprido. Nós vamos falar nestes 2 dias, nestas 2 lives, e eu espero no Senhor conseguir sintetizar bastante para que você tenha uma boa base para prosseguir daqui para frente. Nós vamos falar sobre os sentimentos. Para facilitar, eu os categorizei.
É claro que eles transitam entre categorias, depois olhando você vai dizer, mas não existe uma separação. Existe uma separação didática para que nós venhamos compreender melhor. Tá bem? Eu amo ministrar, trazer estudos bíblicos, mas como o objetivo aqui é falar sobre emoções. Nós falamos um pouquinho na introdução sobre a palavra do Senhor. Então entendemos que isto daqui não é exclusivamente área científica, mas é dom de Deus confiado aos homens para que nós, como filhas e filhos, possamos ter sentimentos saudáveis e então domínio próprio, que é o controle das nossas emoções. A primeira categoria, aqui nós vamos ver sobre relações sociais e vínculos. Depois nós vamos falar sobre motivação, interesse e exploração, as emoções básicas, autoconsciência moral, regulação emocional e bem-estar, e aqui nós terminaremos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as duas ou três primeiras, rapidamente. Nós não vamos falar no detalhe sobre todas, mas é importante compreender. Nós vamos fazer como no dentista, um pequeno raio-x. É uma introversão aquela que você vai fazer a partir deste momento, nas suas anotações, buscando um autoconhecimento, buscando analisar como andam as coisas aí dentro de você. Quando nós falamos sobre sentimentos, aqui não se trata ainda das emoções, nós vamos entender os sentimentos e então falar sobre as emoções relacionadas a estes sentimentos. Quando nós falamos sobre vínculos, eu vou deixar esta palavra que é muito forte, vínculo espiritual. É o vínculo que você tem com Deus, mas você vai ter consigo mesma, ou melhor, você vai ter este vínculo com Deus se ele tiver raiz profunda dentro de você. E nós já falamos sobre o primeiro grande mandamento: amor. Tanto que, como fruto do Espírito Santo, o amor é o primeiro, porque ele vai nortear a vida do homem e da mulher sobre a face da terra. Se você não se sente amada, amado, por mais que você seja amada e amado, terá dentro de você um vazio, um sentimento de rejeição, de não aceitação, de inadequação. Então, comecemos pelo sentimento. O amor não é uma emoção. Muitas pessoas dizem que amor não é sentimento, que amor é atitude. Mas toda atitude é motivada por um sentimento. Quando damos esta afirmação, que o amor não é um sentimento, nós estamos dizendo que ele não é um sentimento vazio ou privo de atitude. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, nós vamos ver que Cristo é a atitude divina em manifestar o amor pela humanidade. Qual é a atitude divina que tem sido manifesta em você e através de você? Se você não tem amor próprio. Se você não tem amor próprio, você não entende a profundidade do amor de Deus em tua vida e o investimento que ele fez em você. Porque a palavra vai dizer que mais vale uma alma salva
do que o mundo todo perdido. Olha a profundidade do amor de Deus. Ele praticamente está dizendo: se uma pessoa for salva pelo sacrifício de Cristo, valeu a pena, porque é melhor que um se salve do que todos se percam. E novamente, relacionado ao amor próprio, Jesus vai dizer: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma? Com base nestes textos, eu costumo dizer que a pessoa mais importante do mundo para Deus sou eu. Você pode dizer isso? Não no sentido de egocentrismo, estou eu, ninguém mais importa. É no sentido de que Deus está dizendo: não se perca, porque você é preciosa, precioso para mim. Se ame ao ponto de permitir que este amor transborde para outras pessoas. O Senhor não está dizendo: dê tudo de você, fique sem nada, porque assim, coitadinho de mim, Deus está olhando para mim. Não, o Senhor está dizendo: o sacrifício já foi feito por Cristo, então, se você quer vida saudável, este é o vínculo primordial para emoções saudáveis. Se você quer uma vida saudável, você precisa entender sobre amor. O amor como princípio divino. Eu não estou falando de afinidades que nós vamos ver na próxima live, onde estaremos ainda juntos. Então, nós vamos usar duas palavras que eu não gosto, mas o nosso cérebro reconhece bem. E para reconhecer bem, eu vou usar estas duas palavrinhas, positivo e negativo. E na medida que avançamos, nós vamos falar sobre sentimentos com força de atração contrária, para ficar mais bonitinho, porque negativo é muito forte às vezes para tratar as emoções que já estão precisando de cuidado. O que você sente é negativo para te levar lá onde você deseja chegar, lá onde Cristo determinou que você chegue. Mas você não é negativa na visão, na ótica divina, por se sentir como se sente. A forma como você se sente não é aquilo ou quem você é. Não confunda o teu estado com o teu ser. Você pode estar enfrentando um momento de adversidade na tua vida emocional e, consequentemente, espiritual. Costumo dizer, pastora Cris, que se eu não tenho os pilares da maturidade espiritual e vivo no altar ou mesmo no meio da comunidade de irmãos de forma fervorosa, sem ter autoconhecimento e inteligência emocional, o meu templo está frágil. As minhas raízes estão superficiais e a qualquer momento eu posso ser profundamente machucada nas minhas raízes. Se é uma raiz, ainda tem várias que podem sustentar a árvore. Mas se a raiz portante é o amor próprio, o amor que nós entendemos, pelo menos na visão a qual tenho aprendido com o Senhor, se o amor próprio é como eu me reconheço como filha de Deus, se esta parte do meu ser for ferida em uma negação paterna, materna, com relacionamentos conjugais tóxicos, relacionamentos afetivos tóxicos, esta raiz ela pode adoecer todas as demais.
porque o amor é aquilo, é o combustível que nos move na direção que estamos andando. Nós podemos ver que quem está enfrentando a depressão, boa parte das vezes, pelo menos foi assim comigo, está vivendo um tempo de auto-rejeição porque foi rejeitado. Está vivendo um tempo de dissociação do amor de Deus, não conseguindo entender o seu valor. Quando nós falamos estas forças positivas em respeito ao amor, nós falamos sobre carinho, carinho por si mesma, por si mesmo, ternura, paixão, alegria. Existe paixão sem amor, mas não existe amor sem paixão. É claro que a paixão é aquele sentimento ardente e ele não estará presente o tempo todo com o decorrer do tempo, mas ela precisa ser buscada em um relacionamento para reacender a chama, o desejo de correr para os braços do amado. Sabe quando nós podemos começar a entender que o amor próprio precisa ser trabalhado? Quando nós não suportamos a solidão, quando nós vivemos no vazio, quando conseguimos transformar solidão em solitude, significa que nós aprendemos a saborear, a desfrutar do nosso tempo conosco mesmo. E quando nós trabalhamos o nosso tempo conosco mesmo, nós estamos favorecendo o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu estou me conhecendo. E se somos a imagem, a semelhança de Cristo, se temos a mente de Cristo, quanto mais eu me relaciono comigo saudavelmente, mais eu vou conhecer a mente de Cristo e o propósito para o qual o Senhor me criou. Nós falamos sobre sentimentos negativos. O amor pode ser um sentimento negativo. E quando o amor é um sentimento negativo, ciúmes, possessividade, ansiedade, naquele nível, naquele grau que tira o seu autocontrole ou o seu domínio próprio, ansiedade por um corpo perfeito, possessividade é meu, no que diz respeito ao outro. Porque quando diz respeito a nós, não é possessividade, mas é egocentrismo. Então, a parte negativa do amor, ela precisa ser cuidadosamente analisada dentro de nós. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre força contrária, amém? De tração contrária. O amor divino nos atrai, mas o amor egoístico vai fazendo atração, a força contrária, para que nós não venhamos estar no centro, no equilíbrio, amando o que Deus ama e odiando o que Deus odeia, detestando o que Deus detesta. Nós temos aqui alguns vínculos que, como o amor, eu não vou aprofundar, mas faz parte ou faz parte do teu raio-x. Se não conseguir anotar, você poderá depois rever o vídeo e anotar. Mas vou passar aqui e vou parando em um ou outro que são mais importantes para que depois trabalhemos
exclusivamente as emoções na segunda live. Mas entenda que a confiança é um sentimento. O sentimento de confiança é extremamente importante. A confiança nos leva a entregar e descansar. Talvez o pensamento da dúvida até vencerá, mas não existe aquele medo que te impede de deixar nas mãos. Por isso que a palavra nos diz: confia no Senhor. Quando? Quando entregar o teu caminho a Ele. Confia, descansa, pode dormir em paz, porque a confiança traz segurança, cooperação e abertura. Quando nós confiamos em Deus, nós temos segurança e nós cooperamos com Ele para que aquilo que Ele disse se cumpra, ou aquilo que nós esperamos se cumpra. A confiança não pode ser vista como ingenuidade e conformismo. Nós precisamos dialogar com Deus para que nós não sejamos imaturas, imaturos nesta confiança bíblica. Nós temos aqui, ai, 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 ciúme. Ué, mas ciúme não é algo negativo? Ciúme é um sentimento, é um vínculo necessário. Ou não sabeis que o Espírito Santo tem ciúmes? Ciúme como força de atração saudável, ele vai mostrar um sinal de quê? De apego, que dá abertura ao diálogo, que é saudável no relacionamento na vertical e na horizontal. Quem não minta para si mesmo. Quantas vezes você já sentiu ciúmes da forma como Deus fala com alguém no momento que tu está na maior prova e ele não fala com você? O profeta passa, atravessa a igreja, o coração chega a acelerar, vai parar aqui. Não, vai lá naquela pessoa e fala assim: Senhor, mas como assim? Deus tem filhos preferidos, não é possível, Deus não está me vendo. Todo mundo é abençoado, nunca chega a minha vez. Sabe a nossa historinha da fila, não chegou a minha vez? É uma forma disfarçada de sentir ciúme de quem já recebeu. Muitas vezes, não é sempre. É por isso que é necessário o raio-x. Então, quando tem ciúme, há desconfiança, possessividade e hostilidade. Gratidão é um outro vínculo indispensável para compreendermos. A gratidão é um sentimento que nos leva a ter atitudes que condizem com este sentimento. E então existe aquela conexão, aquela comunhão. Eu não gosto muito de ouvir a palavra conexão, porque se cortar a internet agora, acabou a conexão. Se houver, quando nós falamos de conexão, se houver uma interferência no mundo físico, acabou. Quando ficamos aqui sem eletricidade quase 3 dias, o ano passado, acabou a conectividade. Mas quando nós trocamos esta expressão por comunhão, pode não ter conexão direta no mundo físico, mas a comunhão está lá. Por quê? Porque ela é nutrida pelo amor. Se você não tem comunhão com você mesma, com você mesmo, tudo aquilo que você vai transmitir pode ser superficial, como a conexão de uma linha telefônica. Acabou, cortou a conexão, acabou, cortou o benefício. Então é muito importante refletir sobre o que você sente, se é gratidão.
Quando a pessoa te ferir, você vai continuar sendo grata por aquele benefício que ela fez um dia? Quando Deus disser não para você, você vai continuar sendo grata, grato pelo benefício que ele já fez por você? Estes são os vínculos primordiais, por isso estou falando um pouquinho sobre cada um. Negativamente, como que a gratidão pode ser negativa? Ah, eu vou falar em uma palavra única. Quando ela é falsa. Quando ela é aquela, ai, Senhor, obrigada por. Mas não é o que você sente, porque gratidão, assim como o amor, não é perceptível por quantas vezes você diz obrigado, mas pela profundidade da atitude e o momento que você diz obrigado. Quando você confia e as coisas não saem exatamente como você esperava, mas você sabe que do outro lado tinha a boa vontade, a intencionalidade de fazer bem, você é mesmo assim grato. Quando Deus te diz não, você continua sendo grato. Outro sentimento primordial, existem outros naturalmente, mas este será o último exemplo para que possamos avançar, pelo menos até o ponto de número 3, e vamos correr um pouquinho. Estamos falando de sentimento. Qual é o sentimento que tem permeado o teu coração? Porque esse sentimento é a raiz das tuas emoções afloradas. Nós vamos falar sobre as emoções no próximo vídeo. E aqui estamos falando agora sobre aquele sentimento de compaixão. Jesus, movido de íntima compaixão. Todas as vezes que a Bíblia diz que Jesus foi movido de íntima compaixão, eu vejo uma atitude que muitas vezes a misericórdia muitas vezes não leva ao nível de atitude que a compaixão leva. Porque a compaixão é aquela palavra bonitinha que nós gostamos. Esta pessoa não é empática. Quando a palavra diz que Jesus foi movido de íntima compaixão, eu entendo e sinto no meu espírito que ele está sentindo literalmente a dor de quem está diante dele, e ele está dizendo: Eu preciso fazer alguma coisa. Entenda, tenha compaixão por si mesma, por si mesmo. Não espere que as pessoas se compadeçam de ti e derrame desta compaixão sobre a vida das pessoas que estão à tua frente. Agora, a força de atração contrária, ou de tração contrária, melhor dizendo, sobre esta compaixão que nos torna parecidos com Cristo, é aquele momento onde o sentimento empático te leva à exaustão. Tem pessoas que vê o sofrimento do mundo, da humanidade e se prostra. O Senhor não quer que você se prostre pelo sentimento, o sofrimento do outro, mas você é combustível divino para que outras pessoas sejam alimentadas. Você é a extensão de Cristo sobre a face da terra. Então, nós estamos falando sobre vínculos primordiais de relacionamentos na vertical e na horizontal. Vamos passar para o segundo grupo aqui, a segunda categoria de sentimentos. Estas são as raízes que depois
vão se desenvolver em uma manifestação física mais ou menos visível, dependendo do teu estado de domínio próprio, que vão fundamentar os sentimentos, ou melhor, as emoções que você tem externado. Quais são esses sentimentos agora? São sentimentos de motivação, interesse e exploração. É a curiosidade. Por que que você está curiosa? Esta curiosidade é saudável? É uma força de tração que te aproxima do propósito ou te afasta do propósito? Quando a curiosidade traz inquietação, frustração, se não for satisfeita, ainda mais se tratando de a vida dos outros, tem pessoas que têm uma curiosidade besta, quanto que o outro ganha, o que que Deus falou com ele, como está a vida dele, como que é o casamento dele. A curiosidade pelas coisas dos céus que nos aproxima de Deus. A curiosidade que o Espírito Santo coloca em nosso coração. E aqui nós vamos ver novamente a motivação, outra forma de entendermos a esperança. Lembra que eu disse que alguns sentimentos vão estar em categorias diferentes contemporaneamente? Por quê? Porque isto aqui é somente para facilitar e entender que a tua motivação, o interesse e a exploração daquilo que está diante de você muitas vezes te dá ou tira a esperança. A esperança está relacionada ao quê? Ao otimismo, à perseverança. Quando nós não somos perseverantes naquilo que fazemos, nós estamos declarando a minha esperança é frágil. E se a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a certeza daquelas que eu espero, então a minha esperança está sem certeza. Nós vemos o entusiasmo, tem pessoas que é terrível. O entusiasmo delas parece, meu Deus, não se entusiasma com nada. E quando nós não conseguimos nos entusiasmar com um projeto pessoal, espiritual, com a conquista do cônjuge ou dos filhos, com algo, nós podemos acender uma luzinha dentro de nós. Porque eu não consigo me entusiasmar com o lançamento do meu livro, com um trabalho novo, com uma promoção. E eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo tempos de conquistas, de projetos que Deus revelou que viveria, mas não tem entusiasmo. Por quê? Porque as circunstâncias está oprimindo, está tirando o brilho da conquista. O entusiasmo faz com que depois de uma conquista não haja celebração. E daí vamos falar um pouquinho do diabo? Vamos. Nós não estamos aqui para dar ibope para ele, mas é necessário. O diabo, inimigo das nossas almas, nem sempre tem a ver com o que nós sentimos. Ele vai sapatear sobre as nossas emoções. Por quê? Porque quando o adversário da nossa alma, ele consegue entender os sentimentos primordiais, se eles estão inclinados, convergentes à vontade de Deus para a nossa vida, ele vai ficar só rondando e nos testando de vez em quando. Mas se ele perceber que você é uma potência na mão do Senhor,
ou que simplesmente a tua alma pode ser tragada. E ele entender que nestes vínculos primordiais você tem alguma deficiência, ele vai dizer: eu vou ferir aquela raiz e eu sei que as demais serão fragilizadas. Porque sentimentos vão levar ao afloramento de emoções. E emoções contaminadas, eu não quero falar sobre emoções negativas, mas emoções contaminadas é aquela dor de dente que irradia e depois você não consegue discernir onde está o problema. Por que que eu falo sobre isso? E para mim, se não for claro, depois vocês mandem perguntas pela pastora Cris para que possamos aqui elucidar alguma coisa. Porque para mim é tão claro quanto olhar um raio-x e dizer o problema, a situação, a questão está aqui. Por quê, amados? Eu tive um episódio de depressão no Brasil, eu sei, estou aqui de olho no horário, já vou aqui encerrar, somente para fazer uma introdução para a próxima live. O primeiro episódio de depressão que eu tive foi em 2004. Naquela situação, eu estava com a minha mente tão acelerada, o domínio próprio estava numa caixinha assim, tão pequenininha, guardada em um lugar que eu realmente não encontrava, que naquela confusão na minha mente, eu tomava remédios, para controlar a ansiedade, depressão. Eu enchi a mão, pastora Cris, depois de tomar duas vezes, né? Tomei um comprimido, a mente acelerada, dois, a mente acelerada, três, a mente não parava. E depois eu disse: meu Deus, enchi a mão de comprimidos e falei: Senhor, eu não quero morrer, eu só quero dormir e acordar quando tudo tiver terminado. Eu acordei no hospital, foi feita uma lavagem gástrica e eu acordei com todos os problemas que existiam antes de eu dormir e ainda olhava para minha mãe do lado da cama naquele hospital. Era um sentimento de vergonha que era novo e um sentimento de culpa que era novo. Eu acrescentei dois pesos naquela carga que já estava sobre os meus ombros. Mas o Senhor livrou. E hoje eu entendo o propósito do livramento. Eu passei por isto que hoje aqui, de forma simples, com linguagem simples, eu desejo que fique claro para você que se o seu sentimento não for tratado, nós vamos falar sobre as emoções de que são derivadas desse sentimento de rejeição, ausência paterna, inversão de papéis dentro do âmbito familiar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isto, porque não adianta trazermos termos científicos, palavras bonitas e não entender no dia a dia como sentimento e emoção podem ser aliados ou adversários na nossa vida. A segunda vez que tive, a segunda e última vez, graças a Deus, que tive episódio de depressão foi na Suíça, já morando na Suíça. Fiquei quase 3 meses em uma clínica psiquiátrica para tratar a depressão. E ali eu conheci o que era o fundo do poço. Mas dali eu ouvi a voz do Senhor me chamando e eu pude sair daquele lugar. Então, na próxima live, pastora, nós vamos falar sobre as emoções. Hoje nós falamos um pouquinho sobre os sentimentos, para que você entenda, você não é o que você sente, mas o que você sente pode ser, infelizmente, determinante de quem você se tornará. Você não é o que você sente, mas o sentimento pode determinar quem você se tornará. Amém? Eu vou ficando por aqui para não passar do horário
desta vez, mas na próxima nós vamos falar sobre emoções e você vai fazer esse raio-x. Com base nesses sentimentos, esses vínculos que nós falamos, sentimentos que são vínculos profundos, você vai fazer este raio-x. Como eu tenho me sentido? A forma como eu tenho me sentido me aproxima de Cristo? Você tem aqui algumas referências bíblicas que não foram lidas, mas foram citados, se não versículos, pelo menos o texto, e você vai poder dizer: Eu amo Gálatas 5, porque para mim é um raio-x completo daquilo que nós devemos identificar dentro de nós. Amém? Pastora Cris, muito obrigada por esta oportunidade. Louvo a Deus por sua vida. Agradeço ao Senhor por nos permitir compartilhar daquilo que Ele tem feito. Amém? Amém, glória a Deus, né, irmãos? Realmente é isso aí, é aprender. Às vezes a gente ora muito, Senhor, me cura, me livra das minhas emoções, me livra disso, e na verdade a gente tem que aprender sobre ela, né? Quantas vezes a gente não sabe realmente definir aonde está a dor, não sabe de onde vem, mas sabe só que está sentindo. Então, isso é muito bom, esse tempo que Deus está nos dando aqui. É de aprendizado mesmo, é de aprofundar e realmente, aí, a partir daí, viver realmente essa restauração, né? Porque nada melhor do que o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Isso é uma verdade. E tem aquele versículo que fala: Meu povo perece, por quê? Por falta de conhecimento. Então, o Senhor está nos dando um banquete. Obrigada, pastora Ana. Estamos aqui ansiosos para a próxima quarta-feira continuarmos aí mergulhando fundo nesse aprendizado. E antes da gente orar, nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero aqui colocar dois convites para vocês. O primeiro da nossa conferência, inclusive quero te convidar também, pastora Ana, dia 31 de maio, vai ser aqui no País de Gales, e nós vamos fazer uma conferência aqui profética, direcionada por Deus, para esse país que já viveu tantas experiências com o Senhor, mas nesse momento está vivendo uma geladeira espiritual. E o Senhor nos manda fazer essa conferência aqui, e vai ser na igreja onde Evan Robert estava orando e o mover do Espírito Santo invadiu essa nação. Então eu quero te convidar, se organize para estar conosco no dia 31 de maio. Pode me chamar no WhatsApp para mais informações, se quiserem ficar para ficar, vir para ficar mais dias, me chama lá que eu passo todas as informações. A entrada na conferência é gratuita, então assim, aproveite esse momento. E o segundo, eu quero convidar vocês que estão em Londres e região para o nosso encontro com as mães no dia 1º de março, que vai ser lá na casa da Thaís, em Londres. Pode nos chamar também para o endereço e mais informações. Então, esteja orando também para esses dois eventos presenciais. O encontro de mães vai ser agora 1º de março e a conferência dia 31 de maio, aonde Deus, depois nós vamos sair para as ruas. Depois da conferência na igreja, vamos terminar por volta de 3h30, 4 da tarde, e vão para a rua. Vão para a rua porque tem pessoas que não estão dentro de quatro paredes, mas que precisam serem alcançadas também. Então, assim, eu conto com as orações de vocês e também com a presença daqueles que podem vir. Amém? Vamos estar orando, apresentando ao Senhor, pedindo ao Senhor que ajude-nos a manter nessa palavra. E aí. Você que precisa sair às 7, que está no trabalho, fique à vontade. Nós vamos orar um pouco mais. Você que pode ficar, fique aí. Nós vamos clamar um pouco mais depois das 7. Quem precisar sair, sinta-se na bênção, vá abençoado e que Deus abençoe poderosamente o seu dia. E quem puder ficar, bora clamar. Amém? Obrigada, pastora. Deus abençoe grandemente a sua vida.